Olá, caros telespectadores, mais uma vez estou aqui com o Geraldo Moraes, só que dessa vez um pouquinho diferente. Tu dizias que o Messias levou na cruz todos os pecados e que vocês nasceram sem pecado porque o Messias levou todos os pecados. Agora mudou. Agora tu já está sabendo que os pecados que o Messias levou na cruz foi só os pecados da primeira aliança, dos judeus. Tudo bem? Mas continua insistindo, batendo na tecla falsa de que todos vocês nasceram sem pecado. Eu estou querendo te ajudar porque você é um cara que prega bem, mas você começou errado, companheiro. Você pode ser um grande arauto do evangelho, tirando essas mentiras que tu começaste aí enganando as pessoas. Toma o teu caminho na direção correta que tu vais muito bem. Eu vou te dar algumas dicas aqui sobre essa mentira do pecado. Vamos escutar o Geraldo e depois eu falo. Lá naquele madeiro, não foi para tirar os teus pecados. Quando você nasceu, você já nasceu totalmente sem pecado. Cristo não removeu o teu pecado. Antigamente, o Cristo tinha perdoado todos os pecados e você já tinha nascido sem pecado porque tinha recebido perdão. Agora não. Agora já sabe que o Messias perdoou os pecados dos judeus lá da primeira aliança. Mas continua dizendo que todos nasceram sem pecado. Só falta de entendimento. Você está feito uma mula encurralada no pé de um muro e não tem como sair. Te retrata, rapaz, enquanto há tempo, que isso mostra que tu és humilde. Ninguém está obrigado a errar e permanecer no erro, não. Isso é coisa para idiota. Volta atrás. Desmancha essas mentiras malditas e começa a ser um arauto do evangelho, pregando a verdadeira graça do Messias, mas com verdade, com coerência e sem mentira. Eu vou te dar umas dicas aqui, Geraldo. Pode ser que tu melhores muito. Presta atenção. Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem. Isto quer dizer o que, Geraldo? Quer dizer que o pecado de Adão contaminou todo ser humano que veio ao mundo. Todos que vieram ao mundo já vieram com o pecado de Adão, por isso é que todos morrem. Se você tivesse nascido sem pecado, você não morreria, porque o pecado é que leva à morte. O salário do pecado é a morte. Todos têm que morrer porque nasceram pecadores. Presta atenção, já a questão da lei é outra coisa, foi pecado de transgressão. O Senhor fez um pacto com o seu povo quebrou seus mandamentos, aí ele fez uma nova aliança e perdoou os pecados daqueles que foram eleitos para a nova aliança. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Porque todos pecaram em Adão. Essa é a genealogia de Adão, meu amigo. Todos pecaram. Ninguém nasceu sem pecado, porque todos são oriundos de Adão e Eva. Todos nós nascemos predeterminados a morrer por causa do pecado. A nossa sorte é se formos escolhidos para ressuscitar. Se não for, está todo mundo fritinho. Sabendo disso, você jamais vai dizer que as pessoas nasceram sem pecado porque todos vieram da origem de Adão. Tá certo? Agora, para te consolar e te ajudar, Geraldo Moraes, eu vou te dar aqui uma dica que você não sabe, mas seria muito bom saber para ajudar teu próprio povo. E aí você vai saber que eu não sou seu inimigo. Eu estou aqui procurando te ajudar. Presta atenção, vou te dizer o mistério. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo revela um grande mistério que ninguém sabia até o tempo dos apóstolos. E tu, Geraldo, vais saber desse mistério e melhorará a tua mensagem. Olha, Paulo diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Isto ele falando com os gentios. Isto é,
o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Qual foi o mistério? Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério do Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas do Senhor. Que mistério é esse? Significando que a revelação é que, mediante o Evangelho, os gentios são também co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participante da mesma promessa em Cristo. Olha o mistério, Geraldo. Agora vai melhorar. Sabe o que significa isso? Significa que o Messias levou os pecados de todos os judeus que foram predestinados para uma nova aliança. Mas existem gentios também nesse quadro. O Messias não levou apenas os pecados dos judeus, mas levou os pecados de todos os predestinados que foram eleitos para a nova aliança, tanto judeus como gentios. Pronto, agora não precisa mais você dizer, Geraldo, que o Messias perdoou só os pecados dos judeus. Não, pode ter sido os teus também, desde que você descubra o segundo mistério que eu vou falar agora. Veja bem, em Romanos capítulo 9, o Paulo falando dele e os judeus e dos gentios também, dentro da mesma aliança, do mesmo quadro do perdão. Ele disse: o Eterno, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a perdição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as suas riquezas de sua glória nos vasos, sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória, ou seja, a nós. Quem está falando? Paulo, falando dele, a nós, os judeus, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele corrobora com o que ele falou aos Efésios capítulo 3. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e chamarei minha amada a quem não era minha amada. Eis aí o mistério, Geraldo. Os gentios também foram eleitos para a primeira aliança e receberam também o mesmo perdão de pecados igualmente aos judeus. Porque judeu e gentio, a discrepância é só histórica. O projeto do Senhor para a nova aliança foi feito com os dois povos. Judá representou os gentios. Todos os dois povos foram eleitos para a nova aliança e receber o perdão dos pecados da ignorância. Agora resta saber se você faz parte desse povo, porque esse povo é denominado de remanescente. Os eleitos da nova aliança são denominados de remanescentes. E o Paulo diz em Romanos capítulo 9, 27, que, embora que o povo de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente é salvo. Está entendendo? Então apenas este povo que o Senhor elegeu para a nova aliança é que é o povo salvo, entregue ao Messias para reinar com ele 1000 anos e depois viver a vida eterna. Se você é um pregador experiente, cuidadoso, que quer realmente pregar a verdade, não deve sair por aí
dizendo que todos são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque isso é um besterol. Você precisa saber quem são esse povo especial abençoados com toda sorte de bênção espiritual. São um povo perdoado, um povo a quem o Messias perdoou, limpou e está preparando para reinar com ele 1000 anos. Se você faz parte desses remanescentes, então você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E você faz parte da ressurreição dos santos. Agora, quando o Messias voltar, se você faz parte desse povo, da nova aliança que foi perdoado seus pecados, então você irá morrer na grande tribulação, irá ressuscitar e reinar com o Messias 1000 anos. Analisa bem o que eu falei mostrando esses mistérios para que tu possas ver como, na verdade, a tua vida como pregador pode mudar a partir do teu reconhecimento justo daquilo que tu pregas e do que has de pregar. Esta é a verdade, doa em quem doer.